O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo, aqui presentes, aqueles que participam conosco, acompanham através dos nossos meios de comunicação, nossos canais de mídia, para a celebração desse 17º domingo do nosso tempo comum. Concluímos hoje a leitura das 7 parábolas do reino de Deus, do reino dos céus, que nós começamos a ouvir no domingo retrasado, no 15º domingo do nosso tempo comum. Nós ouvimos naquela ocasião o Evangelho de São Mateus, que inicia-se assim: naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Disse 4 parábolas. No domingo retrasado, nós ouvimos apenas a primeira, a parábola do semeador, e meditamos que somos como esses 4 terrenos. Deus, na sua generosidade, quer nos salvar, quer nos levar a uma vida com Ele, quer nos conceder esta eternidade. E por isso, lança suas sementes, sua palavra, para que caia no terreno do nosso coração, para que naquela parte do nosso coração, que é um terreno fértil, ao cair a palavra, ela nos converta, ela nos transforme, ela nos leve então a vivermos cada vez mais uma vida com Deus, a ponto de sermos capazes de destruir aqueles terrenos ruins que existem ainda dentro de nós. O terreno árido, onde o demônio vem e toma a palavra, porque ela não é coberta por uma vida de intimidade, de oração. O terreno pedregoso, que é aquele coração que fica na superficialidade, que não quer buscar uma intimidade mais profunda com Deus, um conhecimento da palavra.
E por isso, na hora das dificuldades, os sofrimentos, desilusões, incompreensões da vida, dúvidas, abandona Deus, porque não conhece a palavra. A palavra não orienta a sua vida, suas decisões, seus projetos, seu coração. Ou cai naquele terreno cheio de espinhos, onde os nossos interesses, nossos pecados, nossos apetites não permitem que nós sejamos convertidos. Quero salvação, mas não quero mudança de vida. Quero salvação, mas não quero sacrifício. Quero salvação, mas não quero romper com o pecado, nem me deixar guiar pela palavra de Deus. E automaticamente Deus é sufocado. A palavra é sufocada. A vida com Deus não acontece. No domingo passado, nós ouvimos 3 parábolas. A parábola do trigo e do joio, onde Deus semeou, mas o inimigo também semeou. Semeou a dúvida, semeou a desconfiança na palavra, na vida com Deus. E se nós não formos então capazes de arrancar este mal, podemos enfim perdermos a graça da salvação. Jesus contou também a parábola do fermento, que quando nós, como esse terreno bom, acolhemos a palavra, a nossa vida vai sendo levedada, fermentada, transformada. Deus vai vivendo, reinando, sendo Senhor, Salvador das nossas vidas. Como um grão de mostarda, começa pequenino, começa numa decisão, como a de hoje, que nós iremos tomar, de viver uma vida com Deus, que parece insignificante, mas que aos poucos vai tomando conta, vai dando sentido, vai se fortalecendo, e aquela pequena sementinha se torna uma árvore frondosa. E aí, no final do nosso evangelho de domingo passado, uma passagem me incomodou, e ontem, preparando essa homilia, veio de novo ao meu coração. É o versículo 36 da palavra. Depois que Jesus contou essas 4 parábolas, ele vai para casa. Então o versículo diz: então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus explicou para eles a parábola do joio. Explicou dizendo da origem do mal, o que o mal é capaz de fazer quando ele é acolhido por nós, em nosso coração, transforma, tira nossa vida do caminho de Deus, enfim. E depois Jesus contou 3 parábolas só para os discípulos. Aqui, queridos irmãos, nós precisamos então nos colocar em meditação. Por que Jesus contou essas 3 parábolas só para os discípulos? Porque, na verdade, queridos irmãos e irmãs, o Senhor quer intimidade, decisão, vida com Deus. Muitos daquela multidão eram apenas curiosos, não queriam uma vida com Deus. Por isso, o Senhor não falava diretamente aos corações deles. Por quê? Porque ainda estavam completamente longe, sem o devido interesse das coisas de Deus. E aí eu preciso que você se pergunte: eu sou assim, apenas um curioso, ou eu quero viver uma vida com Deus? Eu sei dos meus limites e fragilidades, mas eu quero que o Senhor reine na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o centro do meu coração, seja o centro da minha vida, da minha família, do meu trabalho. Eu quero viver como um discípulo. Porque quando nós ouvimos, queridos irmãos, essas parábolas, quando elas falam do reino dos céus, o reino dos céus é compreendido em 2 realidades. Uma, eternidade, é claro. É esse reinado definitivo e eterno com Deus na glória, quando todos nós, então, ao passarmos para o julgamento, nós alcançaremos, com a graça de Deus, esta salvação. Mas o reino dos céus também já é o reinado de Cristo aqui. É a vida de Cristo em mim aqui. Deus se alegra, queridos irmãos, Deus fica feliz com a minha felicidade terrena.
se eu estou vivendo esta felicidade em Deus e não no mundo. Se eu estou caminhando com Deus e não pelas coisas do mundo. Se eu estou me deixando cada dia orientar e converter pela palavra de Deus e não pelo espírito do mundo. Por isso nós ouvimos hoje os textos deste nosso domingo que nos chamam, queridos irmãos, a entender que a pérola é Cristo. O tesouro é Cristo. E quando eu encontro este tesouro, que é mais valioso do que todas as coisas, eu vendo tudo. Eu largo tudo. Para quê? Para querer aquele tesouro, para querer aquela vida, para querer aquela intimidade. Jesus é a pérola mais valiosa. E quando eu encontro Jesus, as coisas do mundo, queridos irmãos, são nada, é lixo. As coisas, os prazeres, a vida do mundo, não é nada diante daquilo que é viver a minha vida em Cristo. Por isso Jesus quis falar na intimidade. Por isso Jesus quis falar diretamente esta parábola aos discípulos. Você quer viver verdadeiramente a sua vida comigo ou você quer continuar vivendo a sua vida no mundo, nos prazeres do mundo e na felicidade do mundo? Se fôssemos nos perguntar, queridos irmãos e irmãs, você prefere viver 70, 80, 90 anos nesta realidade terrena, feliz, e depois uma eternidade no inferno? Ou você prefere viver aqui uma realidade com Deus, uma felicidade que não se realiza plenamente, mas que na eternidade você vai viver esta realidade com o Senhor, sem sofrimento, sem dor, sem maldade, sem injustiça, plenamente na glória de Deus? O que você escolheria? Eu penso que a maioria diria, não, eu quero a eternidade. Posso aguentar, sim, viver esses 70 até 90 anos nesta realidade, mas eu quero a eternidade. Eu quero esta vida eterna no Senhor. Mas parece que na vida concreta não é assim, irmãos. Tem muitos aqui que querem viver apenas esta felicidade do mundo, que acham que vão poder conquistar a salvação sem sacrifício, sem renúncia, sem conversão, sem moldar o coração à luz da palavra de Deus, sem fazer nenhum tipo de sacrifício. Olha, a parábola diz que aqueles que encontraram Jesus venderam tudo, compraram, guardaram de forma escondida o tesouro para não ser roubado, para não ser arrancado pelo mal e pelo mundo. Por quê? Porque é isso que eles querem. Essa vida com Deus, onde o Senhor é o centro, onde todas as coisas, queridos irmãos, se submetem a Ele. Não sou eu que submeto o Senhor aos meus desejos, mas são os meus desejos, os meus projetos, a minha vontade que é submetida a Cristo. Isso é viver com Cristo, isso é encontrar o tesouro. E aquele que encontrou sabe muito bem do que eu estou falando. Mas aquele que não encontrou, irmão, vai viver rastejando, vai viver iludido, vai viver querendo buscar a felicidade aqui. E pode até encontrar alguns prazeres, deleites nesta vida, mas vai viver a eternidade longe de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma deseja Deus, irmãos. E eu preciso dar verdadeiramente passos concretos para alcançar essa eternidade. Por isso eu preciso viver esta minha vida com Deus. Se fizéssemos uma pergunta a nós hoje, queridos irmãos, você prefere ser feliz ou ser justo? O que você prefere? O que você deseja hoje para você? Eu quero ser feliz ou eu quero ser justo? Talvez muitos diriam, eu quero ser feliz. Mas a felicidade não vem sem justiça, irmãos. Eu preciso ser justo. E ser justo aqui é ter o coração ajustado ao coração de Jesus. É viver a minha vida cada vez mais unido a Ele. É me moldar a Ele.
é me tornar verdadeiramente discípulo. Santo Agostinho, queridos irmãos, eu penso que meditando, né, sobre este texto, depois da sua conversão, escrevendo as confissões, ele meditava sobre isso. Ele dizia: procurei e não encontrei, busquei no mundo e não encontrei, pois estavas dentro de mim. Estavas dentro de mim e eu fora. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Porque aquele que experimenta então esta graça em Deus, queridos irmãos, do seu coração brotam as novidades que vêm de Deus, as coisas de Deus, que parecem para os outros velhas, antigas, cafonas, antiquadas, mas que para aquele que experimenta são novas em Cristo pela ação do Espírito. E quando encontrei o Senhor, encontrei verdadeiramente o sentido para a vida. E aquele que encontra verdadeiramente o Senhor e ele passa a ser verdadeiramente o Senhor da sua vida, muda de vida, muda de mentalidade, muda a maneira de viver, de enxergar o mundo, de buscar as coisas. Pois busca em primeiro lugar é o reino de Deus, e as coisas, elas vêm depois por acréscimo. Na primeira leitura de hoje, queridos irmãos, tem uma graça de Deus, vamos dizer, uma promessa de Deus, né? Onde Deus diz então a Salomão: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão era um adolescente, ele mesmo diz, o texto no livro dos Reis diz: mas eu não passo de um adolescente. Temos alguns adolescentes aqui. Se Jesus, se Deus olhasse para esses adolescentes e dissesse: pede o que você quiser e eu vou te dar. Eu quero um PlayStation, a bicicleta elétrica, eu quero um iPhone 25, eu quero um canal de YouTube onde eu bombe, que eu quero ser uma estrela, uma atriz, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Se Jesus olhasse para os jovens que estão aqui e dissesse: pede o que desejas e eu te darei. Eu quero passar no vestibular para medicina, eu quero alcançar o concurso da Polícia Federal, eu quero ser auditor fiscal, eu quero ser do Supremo Tribunal de Justiça, eu quero uma toga para mandar também, eu quero um cargo político, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo mais. Se perguntasse aos adultos, pensam em casamento. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um jatinho igual do Neymar. Não, jatinho não, agora eu quero um iate, porque ele comprou um iate também. Eu quero o salário do Cristiano Ronaldo, eu quero também, né, todos os prazeres, confortos e facilidades da vida. Se Deus parasse diante dos idosos, né, hoje é o dia dos idosos, os vovós, o que você quer, eu te dou. Eu quero saúde, tiro o reumatismo, artrose, artrite. O que pediu Salomão? Sabedoria. Eu quero um coração sábio, Senhor. Eu quero um coração compreensivo, capaz de discernir entre o bem e o mal. Por isso, a terceira parábola que ele fala da rede. O reino dos céus é como uma rede, que toma tudo, pega tudo, pega tudo. Hoje poderíamos pensar na internet, né? E depois senta e separa o que é bom, o que é mal, e fica com o que é bom, joga o que é mal fora, porque quer viver uma vida com Deus, quer se deixar cada vez mais moldar por Deus. O que nós, queridos irmãos, estamos buscando? É uma vida verdadeiramente com Deus? Você já se encontrou com Deus, irmão? Você já fez verdadeiramente esse encontro com Deus e disse para Ele: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor das minhas decisões, Tu és aquele em que eu coloco todos os meus planos, projetos, sonhos e realizações, tudo está sobre os Teus pés, Senhor. Você encontrou verdadeiramente esse tesouro? Você já renunciou, jogando fora
da rede do seu coração, tudo aquilo que antes te impedia de viver uma vida com Deus, seus pecados, suas memórias, tudo que você entende que precisa ser ou não. Ou você continua vivendo uma vida e achando que a salvação é como uma realidade do mundo. Nós vivemos assim. Eu acredito que muitos pensam na própria salvação como se fosse uma realidade, como nós realizamos comércios. Vou comprar alguma coisa, então vou lá, então a primeira coisa que eu quero, uma coisa boa, barata e lucrativa. E aí eu chego para o vendedor e falo, eu quero comprar isso. O vendedor diz, é X. Ah, mas me dá um desconto, e papapá, não sei o quê, bababá, enrola daqui, enrola dali e tal. E fica feliz porque conseguiu comprar com aquilo que tinha como interesse. Lucro, benesse. E muitos acham que a vida é assim, irmãos, a vida com Deus. Acham que vão encontrar a salvação sem mudar de vida, sem largar o vício, sem largar o pecado. Acham que vão mudar de vida sem se esforçarem, sem buscarem viver uma vida de oração, uma vida de intensidade espiritual, uma vida de comprometimento no dia a dia. Acham que vão encontrar a salvação simplesmente participando da missa e voltando para casa, como se fossem consumidores de sacramento, sem nenhum empenho com a realização do reino. Acham que vão se salvar sem conversão. É assim. Você quer se salvar? Eu quero. Quem não quer se salvar? Todos nós queremos nos salvar. Mas para isso, irmão, não dá para fazer corpo mole. O reino do céu é para os violentos. Aqueles que sacrificam a carne, aqueles que lutam contra o pecado, aqueles que sabem que não são nada, mas quando encontram Deus e vivem uma vida com Deus, são vitoriosos. Aqueles, queridos irmãos e irmãs, que antes viviam um caminho completamente contrário ao caminho de Deus, mas quando se encontraram com Deus, entenderam que Ele é o sentido, a razão, o centro. Eu amo esse texto da carta aos Romanos, no capítulo 8. Porque é assim o coração de Deus, queridos irmãos, nessa generosidade de querer salvar a todos nós. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou para serem conformes à imagem do vosso Filho, filhos de Deus. Essa é a vontade de Deus. Nós não somos apenas criaturas, nós somos filhos e filhas amados de Deus, onde temos Jesus como nosso Senhor, como primogênito, numa multidão de irmãos, como aquele que nós seguimos, nos deixamos orientar por Ele. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, tornou justos. E aos que tornou justos, glorificou. Deu o seu reino. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu, ser todo teu, é o meu prazer, é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Sem Deus não tem vida, alegria, irmão.
Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Eu vou te dar um tempo, irmão. Eu vou te dar um tempo para você fechar os seus olhos. E você, diante de Deus, tomar então uma decisão. A decisão de querer viver, a partir de hoje, a sua vida com Deus. De querer, a partir de hoje, vender tudo. Comprar a sua salvação. Pelo seu sacrifício, pela sua vida. Pelo seu combate contra o mal, contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Para ser de Deus. De dizer para o Senhor: Senhor, eu quero viver a minha vida sobre o teu senhorio, porque eu quero, Senhor, eu quero a justiça em primeiro lugar, porque a felicidade eu só vou encontrar quando eu estiver junto de vós. A minha felicidade terrena aqui, Senhor, não é nada se não for felicidade vivida em ti, conquistada em ti, esperada em ti. Por isso eu quero dizer hoje: Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu único Senhor e Salvador. Eu coloco toda a minha vida, Senhor, agora aos teus pés, meus projetos, meus sonhos, meus desejos, eu coloco tudo, Senhor, agora submetido aos teus pés, porque eu quero ser teu, Senhor. Quero ser tua, quero ser todo teu, e tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou e tudo que eu venha a conquistar, está sobre o seu senhorio, está sobre a sua vontade. Eu não quero mais, Senhor, a minha, mas eu quero a tua vontade, o teu reino, a vida contigo. E se é isso que você realmente deseja, então cante, meu irmão. Quero te louvar. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão. Eu não quero tirar os meus olhos de ti. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que seja, Senhor. Quero que sejas o centro, Senhor, Da minha vida. da minha vida, Da minha família, do meu trabalho, de tudo que sei, de tudo que tenho, de tudo que sou. Fiquemos em pé, queridos irmãos, com confiança. Vamos renovar a nossa fé, dizendo juntos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos confiantes ao Senhor nosso